Saudações, alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana, número 288. E essa casa aqui da Irmandade nunca esteve tão cheia, quer dizer, fazia tempo que não estava tão cheia, já esteve mais cheia que isso, mas fazia tempo que não tínhamos aqui 5 participantes da Irmandade Corintiana, todo mundo louco para comentar essa semana terrível que o Corinthians fez aqui. Tá aqui a Ana, o Dudu, o Gibson e o Fábio. Recuperados, não? Como é que vocês estão? Casa cheia e a cabeça cheia também, né? Todo mundo veio desopilar. É. Especialmente a Ana, que tá aqui quietinha e tal. Ela tá com uma cara brava do caramba já. Eu tenho medo quando a Ana fica muito quieta, cara. É foda. Eu vou esperar até o podcast... O podcast não, desculpa. A live de terça. Pode crer. É que o Cantillo jogou ontem e ela já tá meio assim, né? Não jogou, né? Entrou em campo. Entrou em campo. Teve vários que entraram em campo ontem. É. Se eu soubesse, até eu poderia ter entrado em campo ontem. Eu só não falo a mesma coisa porque eu não tenho os 2 joelhos, então, tipo... Ah, meus amigos, que sofrimento que foi essa semana, né? 2 jogos terríveis, acho que todos nós aqui, inclusive os que estão nos acompanhando, deveriam ganhar medalhas, porque acompanhou os 90 minutos dessas 2 partidas. 2 partidas horríveis do Corinthians, um empate em 1-1 contra a Portuguesa Carioca, né? O Corinthians sai perdendo e empata lá com o Jô, né, Gibson? E depois eu não vou nem comentar muito o outro placar, enfim, nem vai muito ao caso, mas foi talvez uma das piores partidas que eu vi do Corinthians em clássicos aí nos últimos anos. Mas enfim, nessa semana, calhou também de ser a semana que o Corinthians promoveu o tal do futebol sem ódio, né? Depois daqueles protestos da torcida, enfim, ameaçando os jogadores nas redes sociais, o Corinthians achou que era uma boa fazer um futebol sem ódio, trazer essa discussão, que é interessante, mas... É curioso que eles escolheram trazer a discussão ficando calados, né? Promoveram um apagão total das redes deles, do Corinthians, sem twittar nada, sem colocar nada no YouTube, nada. Enfim, assim a gente ficou sem entrevista depois da partida, o técnico não falou depois da partida, não falou antes, não falou depois. Me parece que não faz sentido, né? Você querer trazer uma discussão e se calar, né, Fábio? Eu confesso que não entendi absolutamente nada dessa ação do Corinthians, assim, não sei, me parece que nem aquela explicação da camisa azul do Corinthians, né, que a gente sempre vira e mexe e relembra aqui, que é um negócio que não faz o menor sentido. Que era simplesmente inexplicável. Inexplicável. Vamos promover o debate dando férias, né, pra galera que cuida das nossas redes sociais, era isso, assim, tipo, não queremos ficar postando aqui sobre o Corinthians e Palmeiras, vamos dar um break. Muito estranha essa ação, não vejo o menor sentido nesse apagão. Isso combinado com o que se viu em campo não faz o menor sentido, assim, né? Então, e aí é que tá. O apagão das redes parece que se espalhou, né, pelo futebol do time, né, Ana? Com certeza. Faz tanto sentido quanto a Gaviões ontem no samba enredo deles falando contra ameaça, que eles são contra ameaça de qualquer tipo. Então, a gente não consegue entender nada do que aconteceu nessa última semana, né? O apagão só foi bom para uma pessoa, o Vitão da Massa, né? Que ele não teve que se explicar aquilo que ele fez ontem. O resto não dá para entender. Por que não faz, sei lá, uma campanha? Bota, sei lá, os jogadores para falar, vamos torcer sem ódio, não sei. Mas o que significa o apagão? Eu não consigo entender, tipo, é uma ameaça ao contrário, quer dizer, se vocês ameaçarem a gente vai sumir com o Corinthians, é isso? O Denilson Costa falando da cidade de Tiradentes, mandando um oi pra gente. Cadê o Corinthians da democracia corintiana? Ficar calado não é democracia, muito mais corintiana ele, eu concordo com você, isso aí. Ficar calado parece mais que foi censurado, né? Do que colocar uma discussão em pauta. Exato. Ou nem censurado, é omisso, é até omisso nesse caso, né? É verdade. Como forma de protesto, ficar calado é nada, assim. Mas enfim, Ana, eu queria fazer que você desopilasse um pouco aí dos seus pensamentos a respeito dessa semana corintiana. Depois eu vou dar a chance para cada um falar um pouco também, para a gente depois passar para assuntos um pouco mais leves, se é que
É possível. Tem assuntos mais leves? Tem o feminino, né? Mas assim, ó, o jogo de quarta, vamos separar, um jogo de quarta-feira Bom é separar. entendível. É. É entendível. Foi um time C praticamente, né? Não foi nem B. Time, não é nem C, sei lá, C, D, E. Mas era um campo que não é o campo do Corinthians, é um campo pior. Tava jogando gente que a gente nem conhecia, porque quando saiu os relacionados, que naquela época saía, né? Breno Bidon, Wesley, que a gente nunca nem tinha visto, não jogou copinha, não jogou nada. Mas é interessante, a gente conhece. Foi um resultado mais ou menos. Lógico que o Corinthians tem time pra ganhar, até que o time C tem time pra ganhar da Portuguesa. Mas foi uma infelicidade do Xavier e acabou empatando. Ok, mas aí quando a gente junta essa conjuntura com o jogo de ontem, aí fica complicado. O jogo de ontem pesa muito mais, né? Eu gostaria de ouvir por que o Fagner, nas últimas 2 semanas, jogou 16% dos minutos jogados pelo Corinthians e não podia jogar ontem. Ele deu uma declaração de que se o Jô jogasse contra a Portuguesa 90 minutos, eu sei que o Gibson vai me matar agora, mas o Jô era um dos melhores contra a Portuguesa. É verdade. Marcou o gol, né? Marcou gol, não podia jogar contra o Palmeiras, mas não jogou! Qual é a vantagem que Maria levou aí? Eu não consigo entender. E eu não consigo entender. Eu sei que eu acho que eu vou entender isso na terça-feira. Qual é o time titular do Corinthians? É Roger Guedes na esquerda? É Roger Guedes centroavante? É o quê? Eu não sei. Eu acho que o Corinthians ele tá mais perdido que segue em tiroteio. Resumindo, quarta-feira era um time que a gente estava esperando já que ia ser bem mexido. Era uma oportunidade para a gente ver alguns jogadores, né, principalmente o Ivan, que também, quando precisou ser testado, já tomou gol. Enfim, então o Corinthians precisou fazer isso para os jogos que todo mundo falou que eram os mais importantes, que eram sábado e terça. Então a gente até entendeu, foi um time muito mexido, jogadores sem ritmo. E ontem também não deu para entender muito essa parte do Corinthians que entrou. Ficou muito critério que o Corinthians não dá para jogar sem Renato Augusto e sem o William. Um dos dois precisa jogar, mas nós vamos esperar para ver o jogo de terça-feira, porque eram 2 jogos complicados, mas o de terça-feira, apesar de hoje ser domingo, já virou uma bomba relógio para o Vitor Pereira. Ele vai entrar ele como time vão entrar extremamente pressionados para terça-feira, e era tudo que a gente não precisava. Eu acho que realmente o momento de fazer esse tal desse apagão das mesas é ruim, porque ontem seria um excelente dia para ele vir no pós-jogo e não vou dizer se explicar, mas enfim, contar o que tá acontecendo, o que passou na cabeça dele, o que ele acha que deu errado, o que ele acha que deu certo. Ele é um cara que geralmente é bem realista nas entrevistas pós-jogo dele, nas coletivas, né? Mas dito isso, pra mim essa semana culminou no que ele vinha dizendo antes, do time tá bem mal fisicamente, e ficou bem claro que ele tem um time, sei lá, A, B e C, né? C foi quarta-feira, B foi ontem, né? Ontem é o time alternativo, né? E o A a gente vai ver na terça, é isso? Na teoria, o A na terça, né? Se for elencar os 3 campeonatos, a Libertadores, acho que ninguém aqui tem dúvida de que é o mais importante, enfim, o mais desejado, né? O time a gente sabe que não tem a gente não tem elenco pra disputar 3 campeonatos ao mesmo tempo, talvez nem 2. Sei lá, tem uma parte da torcida que tá crucificando o Vitor Pereira por ter colocado um time B ontem. Falou, não tá entendendo que é um derby. Eu acho que ele entendeu que é Libertadores, né? Ele entendeu que se é pra escolher ele vai escolher terça-feira. Isso tá claro na cabeça dele. Mas, dito isso, eu acho que o que pegou realmente a gente no fígado foi essa inação do time ontem, né? Jogador ali que, você viu que o cara, bicho, tava devagar, os caras não brigavam pela bola, faltou muita vontade, sabe? Então, isso eu acho muito duro, assim. Não vou entrar na parte da escalação, mas eu acho que o que deixa a gente indignado não é perder e perder contra o time ser mundial, né? É ver essa inação do time, né? Isso pega no fígado. Concordo com o Gibson aí, que a falta de reação do time, principalmente nesse jogo, mas assim, em todos os jogos, assim, quando o Corinthians sai atrás, ele tem uma dificuldade enorme de lidar com a situação. E é muito diferente quando sai na frente, né? Quando sai na frente parece que joga com muito mais solto, etc. Enfim, a Libertadores, o Corinthians tá todo mundo embolado, mas o Corinthians tá em último do grupo, então
se torna mais prioritária, é tiro curto, né? São 6 partidas ao todo, o Corinthians jogou 2, então essa é a terceira partida, já é metade dessa primeira fase, então se torna extremamente relevante ter um resultado aqui. No Brasileiro, o Corinthians estava em líder, enfim, num momento melhor no campeonato, e é um campeonato de 38 rodadas, então essa sendo a terceira. Então o Corinthians teria muito mais tempo de se recuperar de qualquer revés. Acho que a Ana acertou aí agora, na terça-feira a gente vai ver o resultado disso, né? As apostas dessa semana a gente perdeu as 2, eu diria. Então tem que pagar agora na terça, né? O que eu tiro dessa semana em especial é que o Vitor Pereira chegou com um discurso que é muito bonito na prática, né? Na teoria, né? Quer dizer, o time tem que jogar da mesma forma, independente do adversário, pressionando a bola, invertendo, passando, posse de bola. E na prática ele não está conseguindo fazer isso. Eu acho que quando os adversários são mais fracos, o time vai melhor e consegue chegar mais próximo desse futebol. Quando o time enfrenta adversários mais fortes, ele precisa mudar o esquema. O esquema do Corinthians não funciona contra esses adversários. E o Corinthians sofre pressão, sofre gols muito cedo. E, enfim, então ele precisa, quando enfrentar esses adversários, especialmente fora de casa, né? E ele teve muita chance para enfrentar esses adversários fora de casa, aliás, ele precisa pensar numa outra maneira de organizar a equipe. Eu acho que ele precisa olhar pro que ele conseguiu fazer contra esses times mais fortes, o que ele não conseguiu fazer, na verdade, né? E repensar essa maneira pro restante da temporada, que dá tempo ainda do Corinthians se acertar e, quem sabe, até buscar coisas mais altas, né? Uma das pautas para o podcast de hoje é o Juliano, assim, como o Juliano caiu de produção de uma maneira assim ridícula, né? Comparando com no ano passado, ele foi diversas vezes o melhor jogador do time em campo, e agora ele não aparece. Esse jogo da Portuguesa era um jogo para ele aparecer, era um jogo para ele mostrar serviço, e não mostrou. Para mim foi triste, assim. Um dos melhores jogadores que a gente contratou ano passado e que fez muita diferença, porque foi o primeiro a jogar, é o Juliano. O Juliano é do time C, porque ele só joga no time C. Porque o A na coisa que ele joga é o meio de campo armador, é o Renato Augusto, no B é o Paulinho e no C é o Juliano. É isso? Alguém acha que isso é certo? O Juliano ser o time C? Eu não concordo, não acho que ele deveria ser do time C, mas a performance dele também tá deixando bastante a desejar, né? O Juliano teve alguns momentos cruciais esse ano, de definição especialmente, né? De chutar no gol e ele não chuta, né? Acaba optando pelo passe ou se atrapalha, perde a jogada, assim. Em algumas partidas ele fez isso, seguidamente. Não sei se foi isso que acabou levando ele a perder espaço, enfim. Mas vamos lá, vamos trazer um outro assunto da semana, para tornar esse podcast menos de menos lamentação, né? Enfim, o Cássio fez 10 anos da sua estreia pelo clube essa semana, né? Ele estreou no dia 28 de março de 2012, contra o 15 de Piracicaba. O jogo terminou 1-0, gol do Ramon. E ele fez uma defesa espetacular, assim, nos 45 do segundo tempo, que segurou esse empate, né? E é até interessante a gente falar que ele jogou esse jogo em 2012, porque o Tite promovia justamente esse revezamento também dos jogadores entre a Libertadores e o Brasileiro, né? O Cássio não era titular, era o Júlio César, teve a oportunidade de jogar esse jogo do Campeonato Paulista lá, e depois ele vinha a ser o titular no resto da campanha da Libertadores, né, na fase final de grupos, e o resto da campanha da Libertadores, né. Já são 580 jogos do Cássio pelo Corinthians, 491 gols sofridos, ele tem uma média de 0,84 por partida, que é uma média bem baixa, 9 títulos, atualmente é o 6º jogador com mais jogos, né, que são 580 jogos com a camisa do Corinthians, e ele falta muito pouco. Esse ano ele já vai ser o 2º jogador com mais jogos, mais 27 jogos ele é o 2º jogador, que atualmente é o Luizinho com 607 jogos. O primeiro, a gente sabe, é o Vladimir com 806. O contrato do Cássio atual, a gente não sabe se ele vai chegar até o final do contrato, certo? Mas o contrato atual vai até o final de dezembro de 2024. Tem mais 2 anos e meio aí de contrato, né? Eu acho meio irônico, só que, pô, na semana que ele completa aí 10 anos, né? O cara não jogou, né? Não jogou nenhuma das 2 partidas. Ficou no banco nos 2 jogos, né? É dureza, né? Mas, pô, o Cássio é um cara, pô,
tem que falar do cara. O cara, pô, tem título que sobra no clube, né, cara? 1 bilhão de defesas importantes. Como todo goleiro, teve vários momentos que ele oscilou, aí momentos que ele chegou a perder até, ficou ameaçado de perder a titularidade. Né? A gente lembra que o Walter assumiu ali umas 2 vezes o gol. Só que o Cássio tem tanta estrela que, bicho, quando o Walter entrava ali pegando tudo, o Walter se machucava. E aí, em seguida, voltava o Cássio e fechava o gol e segurava a vaga, enfim, né? Então o cara quando tem estrela, né? Mas, cara, parabéns pro Cássio, 10 aninhos do clube, porra. Ídolo da torcida. O Cássio vai ser o maior jogador da história do Corinthians, Ana? Maior goleiro, certeza. Maior jogador. Eu espero que surja ainda, né? Quem sabe. Mas ele com certeza é entre os maiores, com certeza. Não tem como discutir isso. E eu gostaria que ele continuasse no Corinthians, como faz o Alessandro. Assim, eu acho que ele seria uma boa pessoa ali para intermediar entre os jogadores e a diretoria. Já falei várias vezes aqui, Cássio é um ídolo, né, do Corinthians. Se você pensar talvez num top 10, top 5, acho que você vai citar o Cássio. Poxa, ele é bem ídolo do Corinthians, eu sou fã do Cássio. Eu acho que o pessoal pega muito no pé dele. E que consiga mais títulos, né, para ele se tornar... Faltam 2 para ele ser o maior vencedor em títulos, se eu não me engano. Quem sabe já pelo menos 1 esse ano, né, para fechar aí comemorar os 10 anos aí da estreia dele, da Libertadores, do Mundial, com pelo menos um título para ele, que ele é merecedor. Se tem uma pessoa lá no clube que merece muitos elogios, merece, né, nossas gratificações, desse elenco é o Cássio. Acho que é o maior goleiro da história do Corinthians, é um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Acho difícil você falar, este é o mais importante. Não gosto desse tipo de declaração, porque você omite tanta coisa quando você faz uma coisa assim, mas ele é um dos mais importantes, definitivamente. Eu concordo com muitos que falam que o Cássio não é mais o mesmo, mas ainda acho que ele é muito bom, ele é acima da média como goleiro, e não acho que assim, alguém precisa mostrar muito. O Walter, por exemplo, talvez fosse um cara que pudesse ter tirado o Cássio do Corinthians ali, em algum momento, mas não, como o Gibson já falou, ele se contundiu nesses momentos que isso aconteceu. Não sei se o Ivan pode, não vejo o Donelli fazendo isso, não vejo nenhum outro, o outro é Carlos Miguel, né? Carlos Miguel. Nem Miguel. jogou ainda. Nem jogou ainda, mas assim, pode rolar eventualmente, mas assim, o Cássio carrega muito o peso do time nas costas, entende muito bem o que é Corinthians. Quantos jogos você falou que ele tem agora? 580 jogos. 580, e precisa chegar em 800 e... Para chegar no Vladimir, 806. 806, 220, é isso? Tô fazendo a conta certa? 220, 230, vai, para arredondar. Se ele cumprir esse contrato, ainda vai ter, sei lá, com sorte, mais uns 50 jogos esse ano. E mais 80 em cada 2 anos ali, nesses 2 anos restantes. Chega perto. Você tá imaginando o Corinthians na final dos campeonatos e tudo mais, né? Tem outra maneira de se imaginar o Corinthians? Se pelo menos na imaginação ele tá sempre chegando lá. Então, mas assim, um Corinthians bem sucedido e o Cássio cumprindo esse contrato, ele chega bem perto de... E assim, jogando todos os jogos aqui, não vai jogar, né? Enfim, eventualmente ele é poupado um ou outro, tal, toma cartão, é contundido, enfim. Mas jogando, ele chega bem próximo dessa marca do Vladimir. Não acho inalcançável, mas a torcida já está há algum tempo pressionando para talvez ele não estar aqui até o fim deste contrato, né? Eu acho difícil ele chegar no número do Vladimir. Mas, enfim, ele fez uma linda história no Corinthians, defesas espetaculares. Eu acho que a participação deles nos títulos que o Corinthians conquistou, especialmente no 2012, né, que a gente tem que lembrar, foi demais, assim. Acho que sim, é possível falar, sem o Cássio a gente não teria conquistado esses títulos, né, a Libertadores e o Mundial. E, enfim, gosto demais do Cássio, mas a renovação do contrato eu já coloco interrogação aí, como diria o Avalone, né? Ponto de interrogação. Não, mas supõe que termina esse contrato, ele tá a 20, 30 jogos de bater essa marca.
Aí renova, vai, pô, renova. Aí é outra história, né? Aí é outra história. Aí pode ser que vamos fazer um contrato e se cumpre. Pô, até o Sheik ganhou 6 meses e depois mais uma extensão de 6 meses para poder encerrar a carreira no Corinthians. É lógico. Aí precisa chegar no final desse contrato e descobrir quantos jogos vão faltar. E depois dessa semana todo mundo viu que não tem ninguém aí no banco no nível do Cássio, né? Enfim, outro jogador que teve uma pouca participação, nenhuma participação nos jogos dessa semana, mas atingiu um número interessante essa semana, foi o Fagner, né, que jogou 45 minutos no jogo contra a Portuguesa Carioca e chegou a 450 jogos com a camisa no Corinthians, né? Ele atualmente é o 14º jogador que mais vestiu a camisa do clube. E esse ano deve chegar entre os 10 primeiros, porque o 10º é o Rivelino e ele tem 475 jogos, são mais 25 jogos. O Fagner já se torna empatado com o Rivelino, o 10º jogador com mais jogos com a camisa do Corinthians. Ele que voltou pro time em 2014, né? E eu preparei aqui pra gente, pra divertir um pouco esse podcast, eu preparei um quiz aqui pra vocês. Do Fagner? O quiz do Fagnão. Quantas vezes ele foi expulso no Corinthians? Isso podia ser uma boa pergunta, Ana, mas eu não fiz essa... Tem mais gols ou cartão vermelho? Exato. Vamos começar. Quantos gols o Fagner marcou já com a camisa do Corinthians? Fagner, acho que foram 12 ou 14, se eu não me engano. Eu vou chutar 13. Eu vou com 11, vou com 11. 12. 12 gols, exatamente. O Dudu e a Ana acertaram. Ele marcou 12 gols contra 11 adversários diferentes. Portanto, existe um adversário que ele marcou 2 vezes, né? Na temporada de 2017 e 2018 ele não marcou gols. E na temporada de 2019 ele marcou apenas 1 gol. Em qual temporada ele marcou 3 gols? Foi a temporada mais artilheira dele, Gibson. Eu vou em 17, vai. Não, em 17 ele não marcou gols. Eu já falei isso. Em 17... Eu ia falar porque aquele time lá não marcava gol, eu falei, sobrou nas costas do Fagnão, né, fazer. Não, ele não marcou gol. O Arana marcava gol naquele time. Então eu vou em 16. 14, quando ele chegou, não sei. 2015. Eu ia chutar o da Ana, o primeiro ano dele. Foi na temporada 2016. Quem chutou 2016? O Gibson. Aí, olha lá. Tá vendo? Ele queria 2017, na verdade. O que eu queria mesmo. Ele marcou 2 contra o Novo Horizontino nesse ano, portanto o adversário contra qual ele mais marcou gols, e 1 contra o Vitória da Bahia. Aliás, os 2 gols contra o Novo Horizontino foram 2 golaços que ele marcou. No mesmo jogo, os 2? No mesmo jogo. E em qual mês o Fagner gosta de marcar mais gols? Fevereiro. Março. Eu vou pra maio. Foi todo mundo no primeiro semestre, eu vou chutar setembro, só pra ser segundo semestre, velho. Aí o Gibson saiu na frente desse quiz, hein? Ele marcou mais gols em maio mesmo. Ele marcou gols em maio em 2021, 2014 e 2016. O que nos dá esperança, né? Maio tá chegando aí, de repente ele marca mais um aí. Ele que ainda não fez nenhum gol esse ano. Só pra completar, foram 11 gols com a camisa 1 e apenas 1 gol com a camisa 2, a camisa preta no Corinthians, né? Ele marcou, exatamente foi o primeiro gol com a camisa 2, né? Foram todos os gols com o pé direito, até aí nenhuma surpresa, né? Nenhum de cabeça, nem com o pé esquerdo. 2 gols de fora da área e 10 de dentro da área. 2 de penalidades, ele marcou 2 em penalidades. Foram 9 gols. Achei que era mais de penalidade. 9 gols na Neoquímica Arena e 3 gols fora dos nossos domínios, certo? Aí o Fagnão, que completou 450 jogos com o Corinthians, um marca importante, ele que tem 32 anos atualmente, né? Mas vamos lá, essa semana agora vai começar a coisa mais séria, hein? Se na semana passada a gente jogou em terrenos neutros, né, digamos assim, e fomos mal, essa semana a gente vai jogar 2 jogos em casa, né? A gente pega uma pedreira aí contra o Boca Juniors na Libertadores, terça-feira, 9h30 da noite na Neoquímica Arena, e no domingo a gente tem o Fortaleza na Neoquímica Arena de novo, às 4 da tarde, né? O nosso scout contra o Boca, eu tava procurando, foram 15 jogos que a gente fez contra o Boca Juniors. Se você for olhar, foram 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Tá meio equilibrado ali, né? Acontece que dessas 4 vitórias, 3 delas foram antes de 1961, né? Foi uma em 1935, uma em 1956, uma em 1961 e a outra em 2012, quer dizer. Mas aquele do Romarinho pode contar como vitória, vai. Enfim, vai ser um jogo dificílimo, né, Ana? Mas o Boca tá em crise, é isso?
não sei se está em crise, mas ele teve uma suspensão grande por causa daquela briga do Atlético Mineiro, né, na última, então parece que ele vem sem 5 jogadores. A zaga vai vir reserva, tá voltando de contusão. O técnico vem muito pressionado, né? Eles fizeram um jogo que eles foram longe na Argentina, de ônibus ontem. Não sei, não vi o resultado desse jogo, mas vão voltar para São Paulo, quer dizer, eles vão vir desgastados, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, se aumenta mais a pressão, mas isso é o que está acontecendo com o Boca. O Boca vai jogar a vida. O Boca não, o técnico do Boca vai jogar a vida contra o Corinthians. Como os jogadores vão vir, eu não sei. Por causa dos resultados da semana do Corinthians, assumiu um tamanho gigante esse jogo. Mas eu acho que é jogo pra ganhar. O Boca tá fragilizado, o técnico tá pendurado no cargo. Os caras estão com um monte de reserva no time. Mas independente disso, cara, é jogo pra ganhar. Tem que ir pra cima e ganhar. E eu digo mais, né? Seria bom fazer, porque você pega o nosso grupo ali, né? Atualmente tá todo mundo com 3 pontos, a gente tá em último porque tá com -1, fez 1 gol, tomou 2. Saldo de gol vai ser uma coisa importante, eu acho, nesse grupo, né? Então eu acho que seria bom ganhar, fazer pelo menos uns 2 golzinhos, assim, 2-0, assim, fazer um saldinho, tirar aquele -1 dali, porque eu acho que isso vai fazer diferença no final da fase de grupo. Agora, Fábio, poupou, tá na hora de gastar na terça-feira, né? Pois é. O Corinthians poupou futebol, poupou palavras. E nesta semana, escuta o que eu tô dizendo, nessa semana o futebol vai falar pelo Corinthians. O Corinthians vai sair com 3 gols em cima do Boca. Nessa terça-feira. Vamos sair felizes e contentes. Tá? O Boca tá pressionado, como a Cris falou. É um grupo que tá embolado, mas o Corinthians vai começar a desembolar a partir desse jogo. Com uma vitória de pelo menos 3 gols em cima do Boca. Que beleza. Eu achei que eu era o Chico Lang aqui, mas estava enganado. Não, é só o Avalone. E você, Dudu? Vai ser 3? Vai dizer quem vai marcar os gols, inclusive, agora ou não? Olha, também não importa, viu? Se a gente ganhar os 49 do segundo tempo com um gol de cabeça do Cássio na área, pra mim tá valendo. Mas então, eu fico um pouco com receio, porque a gente sempre fala aqui da catimba, né? Principalmente dos times argentinos. E time brasileiro não sabe jogar. E eles vão vir pra causar esse jogo, porque é o que eles sabem fazer de melhor. E eles sabem que o brasileiro adora cair nisso aí. Adora. Então o Corinthians vai ter que ser muito esperto. Acho que o Corinthians vai ter que ser muito inteligente. Vai ter que jogar com calma. Por isso que eu acho que o resultado de ontem foi péssimo, porque os jogadores vão entrar pressionados e era tudo que a gente não precisava. E foi o que eu falei antes. Vamos precisar muito do William e do Renato Augusto nessa partida, na minha opinião. Acho que eles vão ser o diferencial, e se o jogo não for para eles, eles vão ter que procurar o jogo, ir para cima, principalmente o William, que vai ser caçado em campo. E vale só lembrar que o Corinthians provavelmente vai estrear uniforme novo, né? Seria em maio, mas a diretoria quer lançar o uniforme exatamente na terça-feira no jogo contra o Boca. Se não, vai ser em maio, mas a informação por enquanto fica essa partida aí, que é um uniforme em homenagem aí aos títulos da Libertadores e do Mundial de 2012. Eu acho que já deviam adiar isso, viu? Depois da partida de ontem, meu amigo, já não é momento de fazer nada disso. Isso é medo, isso chama-se medo. Não é momento de fazer nada disso, não. Se bem que se adiar tem esse fator que a Cris falou, vai parecer que tá peidando na tanga aí. Então o negócio agora, se já anunciou, faz... É só um jogo. Mas eu não anunciou, acho que é um burburinho, né, Dudu? Oficialmente. Oficialmente eles nem falaram, porque o Corinthians sempre falou que o planejamento era para maio. A gente não sabia se era a partir do dia 1º ou se ia ser em maio, como o Corinthians faz. A gente nem sabe direito como é o uniforme, mas falam que vai ser uma homenagem aí aos títulos, né? 10 anos dos títulos da Libertadores e do Mundial. E no domingo o Corinthians enfrenta o Fortaleza, né, o Química Arena, né, 16 horas. Nós nunca perdemos por Fortaleza em São Paulo. São 13 jogos até o momento, 10 vitórias e 3 empates. E a gente espera uma vitória, né, Dana? Uma vitória tranquila aí pro Corinthians voltar a ficar bem no Campeonato Brasileiro, né? Fortaleza atualmente com 0 pontos, né? Não joga nesse final de semana, nessa rodada, joga no meio de semana, depois da gente, na quarta-feira. Não vejo motivo para poupar contra o Fortaleza também, mas vamos esperar o que ele vai fazer, né?
Mas porque esse time que jogou ontem, nesta vontade, nem do Fortaleza ganha. Esse jogo essa semana é pra semana 6 pontinhos, né? Eu acho que o jogo de terça é que complica essa história aí. Vai rolar, vai rolar. E o Fábio arriscou o placar com o Boca, né? Vai arriscar também nesse jogo de domingo? Cara, sobre o Fortaleza, ele tá nesse momento jogando, decidindo o campeonato cearense. Tá ganhando de 2-0 ali, provavelmente vai se sagrar campeão cearense, já tá na metade do segundo tempo lá. Né? Então, não vai nem ter tempo de curtir muito a ressaca, porque essa semana eles também jogam a Libertadores. O Corinthians vai ter um tempo maior aí entre a Libertadores e isso. Não acho que vai ter ressaca, não. Acho que o Corinthians vai ganhar essa também. Vai ser uma semaninha de 6 pontos. Não vai ser os três gols assim em cima do Boca. Vai ser mais sofrido, mas vai ganhar sim. Mas eu acho que o Corinthians também ganha do Fortaleza. Não vai ser fácil, né? Nada tá sendo fácil pro Corinthians, né? Mas o Corinthians ganha do Fortaleza também, na minha opinião. E concordo com o Gibson. Tem que fazer 6 pontos essa semana. Até para dar uma amenizada, né? Porque a gente vem de turbulência, ganha 2 jogos, aí já volta turbulência. Então, se seguir essa rotina, são 2 jogos de vitória agora e depois a gente vê o que acontece a partir de maio. Alegria e sofrimento, né? Alegria e sofrimento, é isso aí. Tá certo. Ana, as meninas jogaram essa semana? Como é que tá? O jogo é amanhã contra o São José, às 15h. Não televisionado, vamos ter que ver de novo no Universo CCP, se ele não tiver apagado, né? Sim. Eu vou tentar ver amanhã, mas se eu conseguir na terça-feira, a gente fala um pouquinho sobre ele no finalzinho, depois do comentário do jogo do Boca. Mas eu acho que é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, este podcast 288. E o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais, meu amigo. Vamos lá então, estamos aqui ao vivo como de praxe, né, no YouTube e no Facebook. Temos também o Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Então aí nossas 10 redes sociais, todas elas em Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Lembrando, na terça-feira estaremos ao vivo aqui depois da partida e no domingão também, depois da partida do Corinthians contra o Fortaleza, voltamos para falar do jogo contra o Fortaleza e da semana toda do Coringão, certo? Mas encontramos vocês de volta na terça-feira. Muito obrigado pela participação e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!